E olhem, meus irmãos, é acerca disto que nós vamos pensar esta noite, que nós vamos partilhar, que nós vamos ouvir da palavra. É mesmo à volta da grandeza do nosso Deus. Eu gostava de pensar convosco nesta noite acerca da proteção de Deus sobre a nossa vida, do cuidado de Deus para conosco. E isso só é possível porque nós servimos, porque nós esperamos, porque nós somos filhos de um Deus grande. E quando nós paramos para pensar, tal e qual como já fizemos esta noite, quando nós estamos a declarar, oh Deus, Tu és grande, não é? E todos se vão a perceber disso. Bem, isto é uma mensagem poderosa. O irmão já pensou? É no nosso dia a dia, nas coisas mais comuns, mais naturais de acontecer no nosso dia a dia, que todos à nossa volta vão ver quão grande é o nosso Deus. E vão ver por causa da sua proteção para conosco, vão reconhecer que nós somos os protegidos de Deus. Entende? Os outros vão ver quão grande é Deus por causa do seu cuidado na nossa vida. E quando Deus estava a colocar este tema para eu falar, eu pensei e cheguei ao Salmo 91. E eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 91. E nós vamos realçar um ou outro versículo. O Salmo 91, entre outros, não é? Enriquece a nossa vida, ok? Torna-nos mais ricos. Quando nós não tão somente o citamos, quando nós não só o sabemos de cor, mas quando nós lhe damos lugar, quando nós o aplicamos à nossa vida. E o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando fazemos de Deus a nossa habitação, o nosso estilo de vida muda. Irmão, pense bem nisso. Quando diz que aquele que habita, e habitar é permanecer. Não é estar de visita, não é? Nas casas uns dos outros nós até podemos ser visitas, até podemos estar de passagem. Mas na nossa nós habitamos, nós permanecemos. É na nossa casa que nós estamos à vontade, ou mais à vontade, certo? Porque é aí que nós permanecemos. E os irmãos sigam a palavra, diz que aquele que habita descansa. Ok? Ou seja, só descansa à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, quem habita nele, quem permanece nele. Puxa, ainda há tantas pessoas que desistem de Deus. E Ele nunca, por nunca ser, desiste de nós. Mesmo quando quando nós nos damos ao luxo, nós não, alguns, eu estou desanimado, eu não me sinto com muita força, isto. E lá Deus está com a sua paciência a paparicar-nos,
a cuidar, e quantos a reclamar, e Deus a apacentar, Deus a cuidar, Deus a proteger. Sempre nós temos a oportunidade de dizer alguma coisa. Então vamos permitir que o nosso falar, que o nosso discurso mostre o lugar onde nós habitamos. Ok? No verso 2 diz: porque aquele que habita descansa. O salmista dizia: eu direi do Senhor. Eu direi. E nesta noite, meus irmãos, o que é que cada um de nós diz do Senhor? Aqui, lá fora, no nosso trabalho, no nosso caminhar, no nosso descansar, no nosso falar, o que é que nós dizemos de Deus? Eu direi do Senhor. Eu vou mesmo pegar neste salmo. Eu direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Se o irmão quiser, ponha música. Mas eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu direi do Senhor, Ele é a minha fortaleza. Eu direi, eu vou confiar. E meus irmãos, se nós não guardarmos mais nada nesta noite, que eu não acredito nisso, porque nós viemos para receber, certo? E eu creio mesmo que é vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, que nós possamos sair deste lugar mais convictos de que Deus é o nosso refúgio, de que por maior que seja a tribulação, maior que seja a atrapalhação na nossa vida, Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele em quem nós confiamos mais. Olha, Deus nunca nos vai deixar ficar mal. Então, aquilo que nós dizemos revela o nosso coração. Então, meu irmão, se nós vamos escutar alguém, primeiro vamos nos escutar a nós próprios. Quando nós nos vamos a perceber que na nossa boca nem vai entrar mosca, às vezes vai, eu vou dizer baixinho, às vezes vai sair asneira. Então, meu irmão, é preferível até que entre a mosca, mas não deixe que saia o que não deve. Diga do Senhor. Diga do Senhor. Pense, meu irmão, o que é que eu vou dizer do meu Deus? Porque se eu prestar atenção àquilo que eu vou dizer do meu Deus, bem, o nosso discurso vai mudar as coisas à nossa volta. Entende? Vai mudar o ambiente, vai mudar as circunstâncias, vai mudar tudo. Não é? E estamos a falar da proteção de Deus, do seu cuidado a nosso respeito. Depois nos versículos seguintes, do verso 3 ao verso 6, e nós podemos ir vendo, diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, e por aí fora. Ou seja, o livramento, tome nota, o livramento é a garantia que Deus nos dá. Diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Então, meu irmão, não nos podemos comportar como, deixa assim dizer, como passarinhos tontos, que quanto mais, eu ia dizer quanto mais esperneiam, olha, desculpe o termo, mais presos ficam. Sabe como é que é? Diz que Deus nos livra do laço do passarinho. E às vezes os irmãos entendem.
Diz que Deus vem e livra-nos das armadilhas. Meus irmãos, quantas vezes Deus nos livra de armadilhas que nós nem damos por isso? Quantas vezes Deus nos poupa de situações e nós nem temos noção disso? Umas nós acabamos por nos aperceber, outras nós nem nunca vamos saber. Mas quantas vezes Deus nos poupa porque nos protege? E quando conseguimos aperceber-nos de algumas dessas situações, bem, que gratidão que deve brotar do nosso coração. E não só, não é? Só nós sabermos que... Olha, que é mesmo isso. Quantas vezes no seu cuidar Deus poupa-nos? Não... O lugar de descanso. Diz que à sombra das suas... que Deus nos abriga, Deus junta-nos à sombra das suas asas. O lugar de descanso é lugar de nós renovarmos forças. Já pensou? Nós precisamos descansar. Para quê? Para ficarmos mais fortes. Certo? Quando nós descansamos em Deus, nós tornamos-nos mais fortes. Só o facto de nós estarmos a descansar nele, já estamos a vencer. Não é? Não... E mais, só quem conhece o lugar de descanso pode conduzir outros até ele. Certo? Não... Na medida que, meus irmãos, na medida que nós reconhecemos o cuidado de Deus na nossa vida, quando nós nos apercebemos, não, nisto está a mão de Deus. Isto só pode ser de Deus. Digam lá, meus irmãos, os irmãos não se apercebem não se apercebem da bênção na vossa vida? Não há situações que os irmãos dizem assim, isto só Deus? Eu gosto de ouvir o vosso, é verdade, é verdade, é verdade. E é assim, meus irmãos, na medida que nós reconhecemos o cuidado de Deus na nossa vida, nós vamos nos tornar pessoas que cuidam da vida dos outros. Bem entendido. Já pensou? Ao reconhecer o seu cuidado, ao reconhecer... E isto é tremendo. Eu espero mesmo que aquilo que eu não consigo transmitir-vos, que o Espírito de Deus grave nos nossos corações. O cuidado de Deus manifesta-se de tantas maneiras, não é? De maneiras tão extraordinárias. As situações que Deus prepara. As pessoas que Deus usa para nos abençoar, que Deus faz chegar até nós, amigos e quase os inimigos, conhecidos e desconhecidos e estranhos, mas as pessoas que Deus faz chegar até nós, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, as situações que Deus faz acontecer, só Deus grande. Não... E quando eu estava a dizer que nós aprendemos a cuidar da vida uns dos outros, nesse sentido, Deus, nós apercebemos-nos que Deus nos abençoa e tão naturalmente nós temos o cuidado de ser bênção na vida dos outros. Irmão, entende? Ainda hoje nós estávamos a conversar lá em casa e eu estava a dizer, um dia destes, um irmão nosso
e eu estava a ouvi-lo e estava até a deliciar-me com o que estava a ouvir. E aí, conversa de rua. E ele estava-me a dizer, olha, sabes, quem não... Deixa eu ver se eu sei dizer isto bem como ele disse. Quem não serve para... Quem não vive para servir, não serve para viver. E calou-me. E eu, olha, boa, pronto, hoje aprendi contigo. Sabe, quem não vive para servir, não serve para viver. E isto parece assim um slogan, parece um... Mas eu ouvi e guardei de tal maneira que hoje estou a compartilhar convosco. Ouviu bem, meu irmão? Quem não vive para servir, e aqui está o nosso cuidado de uns para com os outros, não serve para viver. Alô? O que é que isto tem a ver com a proteção de Deus? Tudo. É Ele que diz que Ele, como é que diz? Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. É Deus que nos junta, é Deus que nos cobre com as suas asas. Sabe o que é isto, meu irmão? Isto é nós experimentarmos o conforto de Deus. Não... É experimentarmos descansar nele, é vermos o resultado da nossa confiança nele. O resultado do nosso esperar nele. É vermos Deus a cumprir o desejo do nosso coração. Isto é experimentar o conforto que vem de Deus. É muito pobre, deixe-me dizer assim, é muito pobre recorrermos ao Salmo 91 só em situações de aflição. Né? Tipo uma oraçãozinha relâmpago. Há pessoas, e nós sabemos disto, não é? Vamos fazer uma oração. Este é o nosso salmo, entre outros, não é? Hoje mesmo nós já salmodiamos. Fortalece-nos, e eu estava a dizer que experimentamos, o restante do salmo vai nesse sentido, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tal e qual como nós ouvimos a semana passada, o facto de nós sermos pessoas com poder e graça, não é? Com orações respondidas. Continua no Salmo, diz: nenhum mal te sucederá, não praga alguma chegará à tua tenda, aos seus anjos dá ordens a teu respeito para te guardarem. Diz: ele me invocará, eu responderei, estarei com ele na angústia, eu livrá-lo-ei, o glorificarei. Ou seja, a nossa oração chegar a Deus, Deus enviar a resposta, este nosso tão bom relacionamento com Deus. Os irmãos estão a acompanhar? O facto de termos a certeza que Deus cumpre o desejo do nosso coração, assim Ele esteja alinhado com a sua vontade. Tal e qual como os meninos lá em cima na super igreja. Deixa-me contar isto. É interessante, é importante, ajuda a nossa fé. Lá na super igreja nós temos andado a falar acerca de fé. Dá uns tempinhos a esta parte, andamos a falar acerca de fé. E então os meninos fizeram um cartaz e eles colaram algumas imagens que recortaram das revistas, das publicidades, e colaram algumas imagens de coisas que eles gostavam de receber. Então aquilo valia tudo. Colaram telemóveis, tablets. Eu também colei. E cada um foi colando aquilo que espera receber de Deus.
E nós estávamos a dizer, nós vamos colocar isto diante de Deus e vamos esperar, vamos dizer a Deus que nós gostávamos muito de receber isto. Eu vou tornar público. Eu colei lá um carro lindo. E eu estou a acreditar. E aquele cartaz é só para ir avivando a nossa memória. Mas sabe, o bonito da situação é que, semana após semana, eles vão trazendo, vão contando o seu testemunho, eles vão trazendo a resposta. Aquele cartaz tornou-se uma oração. O irmão entende? E eles vão dizendo, olha, eu já recebi isto, eu já recebi. Um dia destes, um dizia, eu já recebi tudo. E olha que não era pouco, porque passavam mesmo por coisas, não era chupa-chupas propriamente, nem caramelos. E um dizia, eu já recebi tudo. E o outro disse assim, eu não recebi nada. E nós voltámos à fé e dissemos, pois, sabes, fé não é só colar as figuras na cartolina. Fé é acreditar que Deus pode responder à nossa oração. Fé é confiar. E aquilo que é tão simples, que é tão básico, tem tudo a ver com o cuidado de Deus a nosso respeito. Então, meus irmãos, olha, nesta noite eu quero desafiar-vos a colarem diante de Deus as vossas necessidades, as nossas necessidades. Vamos colar com fé, de maneira a que não possamos dizer como o outro, eu não recebi nada. O salmista, um pouquinho mais à frente, e nós, os irmãos podem reparar, no Salmo 144, entre outros, mas no Salmo 144, este salmo, todo ele aponta para uma atitude de ação de graças pela proteção de Deus. Aliás, é mesmo assim, se os irmãos repararem nesse título do Salmo, diz ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Ação de graças pela proteção de Deus. E meus irmãos, que nesta noite em nós possa haver esta atitude. Nós possamos constantemente ser pessoas agradecidas. Quando nós reconhecemos a proteção de Deus na nossa vida, o seu cuidado, isso leva-nos a ter expressões, a ter manifestações de gratidão. E deixe-me dizer, uma pessoa agradecida não é uma pessoa rabugenta. É tão bom para nós e para os que estão à nossa volta ouvirem expressões de gratidão, ouvirem expressões de reconhecimento de quem Deus é. E nós começamos por dizer, eu direi do Senhor. Esta semana eu ouvi uma expressão tão simples e tão comum, mas eu fui abençoada no meio da rua. Sabe porquê? Porque deixe-me compartilhar convosco, porque eu saí do meu serviço, eu tinha ido a uma consulta à revisão, consulta da medicina do trabalho, e eu ouvi o melhor dos relatórios, e o senhor doutor, depois lá de ver aqueles exames todos, as análises, o médico disse, olha, impecável. E eu disse, já valeu a pena ter vindo aqui. Então isto para dizer que eu ia sozinha pela rua, toda satisfeita da vida, e eu ia dar graças e tal. Atrás de mim vinha uma senhora no telemóvel, uma senhora que eu nunca vi, não conheço lado nenhum, e ela atrás de mim vinha no telemóvel a falar alto o suficiente
quem passava ouvia. E eu não sei qual era a conversa dela, mas às páginas tantas, ela assim, olha, não te preocupes, Deus é fiel. E eu assim, olha, não é habitual nós ouvirmos isto na rua. E eu continuei, é assim, senhor, cá para comigo. E de que maneira? Deus é fiel. Se Deus é fiel. Eu já vinha, eu acho que até vinha a saltitar pela rua. E a outra atrás de mim. Quer dizer, repare, isto é uma situação tão simples, não é? Mas que nem por isso é tão comum de nós ouvirmos na rua. Entende? E sobretudo quando a certeza, a convicção da fidelidade de Deus mexe connosco e com aqueles a quem nós podemos atingir. O irmão está a perceber? Tem tudo a ver também, passa por aquilo que nós falamos. E pela certeza que move o nosso coração. E nós dizemos que Deus é fiel. Okay, isso já não é novidade. Pois, mas quando o irmão diz para si próprio, quando eu digo para mim próprio, olha, garantidamente, Deus é fiel. Eu fui abençoada. Há propósito de Deus em tudo aquilo que vem à nossa vida, entende? Porque nós somos os seus filhos, porque nós somos os seus protegidos, então nada do que vem à nossa vida acontece por acaso. Acontece porque há propósito de Deus para com os seus filhos. E quando nós guardamos isto, a nossa maneira de estar muda, entende? A nossa maneira de agir e de reagir muda. Porque nós reconhecemos que há propósito. E é assim, meus irmãos, Deus sempre sabe o que pode esperar de nós. Mas nós, em relação a Deus, Ele sempre nos vai continuar a surpreender. Ainda que nós sabemos que Ele é fiel, mas Ele sempre vai continuar a surpreender-nos. Um dia deste eu estava ao telefone e estava a conversar com uma amiga e estávamos mesmo, eu estava-lhe a contar alguma coisa de bênção que me tinha sucedido e eu estava e ela estava a dizer, olha, é assim, que Deus é misericordioso, nós já sabemos. E nós até sabemos que Ele cuida de nós e até sabemos que Deus é muito bom para nós, mas ainda assim Ele continua a deixar-nos sem palavras. Entende? É o seu cuidado, que muito embora nós contemos com Ele, ainda assim Deus continua a surpreender-nos. E olha, eu não sei quanto a vós, mas eu quero continuar a ser surpreendida por Deus. Não. Às vezes nós ficamos, e vejam, meus irmãos, não é assim. Às vezes nós ficamos. Às vezes acontecem-nos situações que nós de todo não compreendemos. Algumas, quando chegarmos ao céu, Deus vai nos explicar. Por vezes nós ficamos tanto tempo, e vejam se não acontece isto convosco, nós ficamos tanto tempo a lamentar ou a olhar para a porta que se fechou, e nós achávamos que a bênção vinha toda dali. E ficamos tanto tempo, como é que isto foi acontecer, que até nos esquecemos de olhar para a porta que Deus já abriu. Isto quando nós temos noção do propósito de Deus para nós. E quando eu estava a pensar nisto, aliás, ultimamente Deus tem tem-me dado uma palavra que eu quero deixá-la convosco hoje e que tem estado em ebulição
Sim, Deus, mas o que é que isto tem a ver com a tua proteção, com o teu cuidado? E eu cheguei à conclusão que tem tudo a ver. E eu queria que os irmãos me acompanhassem, se faz favor, e registrem Gênesis 26. Gênesis 26, eu vou chegar lá. A começar no versículo 1, e nós vamos aqui ver alguns versículos. Nós vamos falar de Isaac. Está bem, irmã Estrela? Vamos falar do Isaac, um homem abençoado. Sim? O Isaac é o neto da irmã Estrela, está bem? E esta passagem, os irmãos conhecem com certeza, que tem a ver com os poços. Os poços que o Isaac constantemente abria e constantemente via fechados. As portas que se abriam para Isaac e as portas que se fechavam. Ok? E estamos a falar, no verso 1, nós podemos ver, diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, e por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Vamos só ver aqui o enquadramento. Um tempo de fome na terra. Um tempo de... Olha, um tempo de crise. Eu não gosto nada desta palavra, mas pronto. Um tempo difícil que se estava a atravessar. E neste tempo difícil, Deus dá direção a Isaac para ele ir para um determinado lugar. E Isaac foi debaixo da direção de Deus. E apareceu o Senhor e disse, não deixas ao Egito, Deus dá direção específica, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei. Cuidado, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei à tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o seu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaac em Gerar. Deus a declarar a bênção, Isaac a obedecer, Isaac a agir de acordo com a direção de Deus, e mesmo assim nós vamos ver agora no desenrolar dos acontecimentos que a bênção veio, mas também vieram os problemas. E até está escrito que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é? Mas aqui a bênção estava a vir e as dores, os problemas estavam a vir também à vida de Isaac. E nós vamos ver como é que Isaac lida com esta situação. Verso 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Num tempo de dificuldade, os irmãos guardem isto, num tempo de fome. Semeou e naquele mesmo ano ele recolheu sem medidas. Engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, e todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai, Abraão, no dia do seu pai Abraão, os filisteus entulharam, encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Então, os servos de Isaac vão abrir os poços, e isto é importante. A água era um bem muito importante, ainda hoje é, naquela altura muito mais, e atendendo ao local, lugares muito mais áridos, a água era um bem precioso. A água
era motivo de guerra, vamos dizer assim, de lutas, de disputa por aqueles lugares. Os servos de Isaac abrem os poços e vêm os filisteus e tratam de entulhar, tratam de encher de terra. Aquele manancial que ali estava ao dispor, agora é tapado. Uma porta que se fechou. E agora Isaac fica ali a lamentar. Não. O que é que ele faz? Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no Vale de Gerar e habitou lá. Vamos mudar de lugar. E vamos abrir poços. Deus prometeu a bênção, Deus é que prometeu que ia cuidar, estamos na direção de Deus, vamos abrir mais poços. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abrão, seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de Abrão, e chamou pelos nomes que seu pai lhe tinha chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. E por isso chamou o nome daquele poço Isaac, porque contenderam com ele. Novamente, e assim sucessivamente, e não ficou por aqui. Os irmãos, acompanhem. Isto para nós parece uma história até fácil de contarmos e de comentarmos, mas vamos nos pôr no lugar de Isaac. Era assim, discutir ou não, eis a questão. Não é? Isaac tinha razão. Aquele lugar até lhe pertencia por herança. Aqueles poços tinham sido do seu pai. Ele tinha legitimidade. Ele tinha direitos. Ele tinha a razão. E todos nós gostamos tanto de puxar pela nossa razão, não é? Ele podia guerrear por causa... Estamos a falar dos poços de Isaac, mas os irmãos pensem, ainda hoje há tantas situações de discórdia por causa, também por causa de um poço, por causa de uma herança, isto assim em termos muito práticos, não é? Por causa de um marco que estava aqui e o vizinho pôs para ali, por causa... Os irmãos sabem do que é que eu estou a falar, não é? Tanta luta, tanta discórdia por questões deste género. No entanto, nós estamos a ver a atitude de Isaac. Em vez de discutir, em vez de guerrear, em vez de pelejar por aqueles poços que eram seus por direito, com toda a legitimidade, ele passava para outra. Ele dizia, olha, fiquem, eu já estou noutra. Os irmãos conseguem acompanhar a atitude? Vens contra mim com guerra, vens contra mim com conflito, mas a resposta foi em paz. Olha, ok, pronto, eu vou abrir o poço para o outro lado. E assim sucessivamente, até que verso 21, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. E partiu dali e cavou outro poço. E finalmente não discutiram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Ribote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Mas sabe, sempre que eles cavavam, Deus trazia a provisão. Deus fazia suscitar águas vivas, águas frescas. Deus trazia os recursos que eles precisavam. Porque Isaac mantinha a atitude certa, porque Isaac dava lugar à paz, em vez da discórdia, em vez do conflito.
porque sabia colocar os seus olhos nas portas que Deus estava a abrir, nas oportunidades que Deus fazia chegar até ele. E porque ele tinha a garantia da bênção. Entendem? A garantia da bênção que não acrescenta dores, que enriquece. Então, meus irmãos, nós vemos que eles sucessivamente continuaram a cavar, a resgatar, vamos dizer assim, continuaram a resgatar o que Deus lhes tinha dado. Eles não desistiram. Então, meu irmão, se nós temos promessa de Deus para a nossa vida, e temos, se temos palavra para a nossa vida, nós não vamos distrair-nos, ok? Não vamos nem por nada permitir que alguma discórdia, que alguma situação de conflito, que alguma situação se levante para atrapalhar, para desviar a nossa atenção do propósito de Deus para nós. Mesmo, meus irmãos, quando parece que estamos a perder, se olharmos para esta situação, parece que estavam a fazer de Isaac, deixe-me dizer, gato-sapato. Ele estava com todo o prejuízo, não é? Aparentemente ele estava a perder. Mas é assim, meus irmãos, quando nos comportamos como protegidos de Deus, Deus vai preparar um espaço para nós. E o interessante disto, depois os irmãos leem com cuidado, diz no verso 26, no verso 25, Isaac, ele trabalhou no duro, foi perseverante, não desanimou, foi abençoado e foi abençoado de tal forma que aqueles que antes vinham para lhe declarar guerra, agora, veja no verso 26, agora vêm ter com ele para lhe propor paz. Diz, e Abimeleque veio a ele de Gerar com o seu amigo e com o príncipe do seu exército e disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja juramento entre nós e ti e façamos concerto contigo, não nos faças mal. Como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem, te deixámos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Repare, aqueles que antes tinham vindo para fazer guerra, agora vêm dizer, olha, não adianta mais combatermos contra ti. Nós temos visto que o Senhor é contigo. Nós temos visto que tu és o bendito do Senhor. E meu irmão, que nós possamos mesmo guardar esta palavra. Não se trata de desistirmos das nossas batalhas, mas é não nos distrairmos com coisas que vêm mesmo só para roubar, para que se levantam para nos atrapalhar, irmão, entende? Para nos desviar a nossa atenção do foco, que é Deus. Não vamos, mesmo quando parece que estamos a perder batalhas, não vamos dar valor àquilo que Deus desvaloriza. Se levantam para entulhar os seus poços, meu irmão, Deus vai dar outra oportunidade. Porque é Deus que cuida. Se parece que alguma coisa está a fugir das nossas mãos, então, meu irmão, se fugiu de uma, abra as duas, porque a bênção está a chegar. E depois vamos fazer como Isaac.
edificou um altar. Que na nossa vida sempre haja este cuidado de que a nossa vida seja um altar, entende? Edificada como um altar, onde sempre vai existir a adoração, onde sempre vai existir a gratidão, onde sempre nós vamos dizer, eu direi do Senhor. O que é que nós vamos dizer do Senhor? Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. E nele... Isso, eu espero que com mais convicção. A minha oração é que nós possamos sair mais certos, pelo menos que nós possamos dizer ao irmão que está ao nosso lado e àqueles com quem nós nos vamos cruzar, anima-te, Deus continua a cuidar de ti. Continua a cavar a bênção de Deus na tua vida. Às vezes está mais profunda, às vezes está mais à superfície, às vezes a bênção chega mais rápido, outras vezes temos que esperar mais um bocadinho. Mas a bênção do Senhor vem, enriquece e não acrescenta dores. Então, meu irmão, vamos ousar confiar mais. Sim? Vamos ficar de pé, por favor. Obrigada, Senhor, porque és Tu que continuas a cuidar de cada um de nós, Pai. Obrigada, Deus, porque a Tua bênção cai sobre nós, Senhor, e Tu vens com toda a provisão, vens com tudo o que nós necessitamos, Senhor. Conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos neste lugar, Senhor. Conheces o que vai no coração de cada um, ó Deus. E esta noite, Pai, nós queremos que poder e graça possam fluir da nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser testemunhas do Teu cuidado, ó Deus. Que outros possam ser atraídos a Ti por causa de verem a Tua bênção na nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, que possamos ser canais, ó Deus, que os outros possam reconhecer que nós somos os Teus benditos, Senhor, que nós somos os Teus protegidos, ó Deus, que nós somos, que Tu és conosco, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Por tudo, Pai, por tudo que Tu fazes chegar até nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Que em nós sempre possa haver a adoração que Te é devida, Senhor. E na medida que nós Te adoramos, Pai, na medida que nós Te bendizemos, na medida que nós Te reconhecemos, Senhor, nós acreditamos que cura, Senhor, chega a cada um de nós, Pai. Acreditamos, Senhor, acreditamos na provisão que vem de Ti, ó Pai. Acreditamos que em tempos de dificuldade, Senhor, nós somos pessoas abençoadas, Pai, porque somos Teus, Senhor, porque somos Teus, ó Deus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, Pai.